Vamos invocar o Espírito Santo, porque ele é sempre a primeira pessoa que conduz e guia estes nossos trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, sede da sabedoria. Então, tenhamos Jesus entre nós, de maneira a que possamos, de alguma maneira, seguir com a inspiração do seu Espírito este documento que é, ele também, inspiração divina, porque é magistério da Igreja. Já disse aos que fui saudando à medida que chegaram que a Evangelii Gaudium é um documento que irá ficar para a história, mas é também preciso que não nos esqueçamos que, precisamente porque ficará para a história, é um documento que é destinado à história presente. E por isso devemos olhar para este documento como um guia, como uma luz particular que nos ajuda a fazer a leitura dos acontecimentos e nos abre para compreender e perceber mais profundamente a vontade de Deus para os tempos de hoje, para a vida da Igreja hoje. Naturalmente, nesta segunda sessão, vamos sobretudo olhar para a transformação missionária da Igreja. No primeiro capítulo da exortação, o Papa Francisco começa por recordar o mandato missionário de Jesus. É de Mateus 28, 19, 20. E depois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo o que vos tenho mandado. E o Papa Francisco começa por dizer que nestes versículos aparece o momento em que o ressuscitado envia os seus a pregar o Evangelho em todos os tempos e em todos os lugares, precisamente para que a fé nele se estenda a todos os cantos da terra. Portanto, é como que dizer que evangelizar hoje é uma consequência do mandato transmitido por Cristo aos apóstolos e por todos os séculos e ao longo dos séculos transmitido pela Igreja a todos aqueles que o Senhor chamou a evangelizar. E começamos exatamente com a expressão que o Papa usou, eu digo mesmo, o Papa Francisco cunhou na exortação uma expressão que hoje é utilizada por todos e se difundiu por todo o mundo, para identificar aquela que ele considera dever ser a comunidade cristã. Ou seja, à comunidade cristã o Papa chamou Igreja em saída. É uma coisa curiosa, nós dizemos, eu afirmei até que o Papa cunhou este nome, esta expressão, mas ao fim e ao cabo podemos dizer que quando Cristo enviou os apóstolos, já disse com esse envio que a Igreja deverá ser sempre Igreja em saída. Na palavra de Deus, esta característica do sair está presente desde o início. Aparece constantemente este dinamismo de saída que Deus quer provocar nos crentes. E agora o Papa dá alguns exemplos concretos. Abraão aceitou a chamada para partir rumo a uma nova terra. Moisés ouviu a chamada de Deus, vai, eu te envio, e fez sair o povo para a terra prometida, do Egito a caminho da terra prometida. A Jeremias, por exemplo, disse, irás aonde eu te enviar.
E sabemos não foi sem esforço e sem sofrimento que Jeremias o fez. Naquele ide de Jesus aos apóstolos que acabamos de recordar, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja. Portanto, o que ao longo destes 2000 anos se fez foi simplesmente concretizar e atualizar aquela palavra de Mateus. E hoje todos somos chamados de novo a esta saída missionária. Essencial é, portanto, podemos dizer para todos, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. É uma coisa curiosa, nós às vezes podemos dar a este sair um sentido muito instrumental, quase até direi muitas vezes mecânico, mas é tudo o contrário, porque este sair é antes de mais um sair de nós próprios para ir exatamente ao encontro do Espírito, porque é Ele que nos envia. Nestes termos, compreendemos que a alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. Experimentam-nas ainda no Evangelho os 72 discípulos que voltam da missão cheios de alegria, como refere, por exemplo, Lucas. Vive a Jesus que exulta de alegria no Espírito Santo e louva o Pai, porque a sua revelação chega aos pobres e aos pequeninos, ainda sempre Lucas que o refere. Sentem-na cheios de admiração os primeiros que se convertem no Pentecostes, ao ouvir cada um na sua própria língua, Atos 2:6, a pregação dos apóstolos. Esta alegria que perpassa por toda a Sagrada Escritura é um sinal de que o Evangelho foi anunciado e está a frutificar. E pode ser um critério de avaliação para nós, para percebermos em que medida estamos a evangelizar ou a propagandear. Mais um neologismo, não é do Papa Francisco, neste caso é meu, para dizer que quando não evangelizamos, limitamos-nos a fazer propaganda, mas não é a mesma coisa. Este sinal desta alegria contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmos, de caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais além. E quando tomamos consciência disto, damos-nos conta de que a palavra tem em si mesma uma tal potencialidade que nem sequer nós podemos prever. A Igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da palavra, que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas que muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. Quando isto acontece, quer dizer que nós estamos a fazer algo que não nós fazemos, mas que o Espírito Santo está a fazer por nós. Ou seja, quando a palavra é senhora, e a palavra aqui é o verbo, e a dinâmica é do Espírito Santo, quando assim acontece, não somos nós que estamos a fazer alguma coisa. É a Igreja que o faz, é o Espírito, é a dinâmica da mesma palavra que o faz. É, podemos dizer, a intimidade da Igreja com Jesus, que é uma intimidade itinerante e uma comunhão que reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. Então, creio que cada um de nós, fiel ao modelo do Mestre, devemos fazer com que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias ou sem receios, sem medo. Talvez tenhais presente que o Apocalipse fala de uma boa nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos,
que, de facto, Jesus é o Salvador. Este, penso eu, continua a ser o mesmo e o grande imperativo de todos nós e para toda a Igreja hoje. Neste primeiro título que acabamos de enunciar, o Papa coloca aqui 5 verbos num subtítulo para dizer em que é que consiste, ao fim e ao cabo, o anúncio do Evangelho. E os verbos são os seguintes: primeiriar, que é o tal grande neologismo do Papa, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. Direi que são como que etapas de uma ação que traduz aquilo que é a atividade em cada momento da nossa missão de evangelizar. Primeiriar, já sabemos, como vamos ouvir dizer ao próprio Papa, é tomar a iniciativa. Envolver-se é deixar-se possuir. Envolver-se aqui é deixar que a palavra nos assuma, nos envolva. Depois, acompanhar a ação do Espírito Santo através do anúncio da palavra, viver os frutos que a palavra produz e, a seguir, como deve ser sempre típico de qualquer evangelização, festejar os frutos que a evangelização pode dar. Então, eu gostava de dizer que estamos habituados a ver o Papa Francisco utilizar verbos como títulos de ação a desenvolver. Alguns deles verdadeiros neologismos, como é o caso de primeiriar, que significa ser o primeiro a tomar a iniciativa, como é, aliás, hábito em Deus, que toma sempre a iniciativa. A Igreja em Saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam, quer dizer, que agem, em primeiro lugar, tomando a iniciativa, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e que festejam. O Papa desculpa-se e diz primeiriaram, ou primeiriar, exato. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa. Precedeu-a o seu amor, ou precedeu a comunidade no amor. E por isso ele sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Eu acho que é muito interessante que o Papa refira todas estas condições da evangelização ou da missão, porque muitas vezes nós, volto a dizer, transformamos a missão numa coisa que é provavelmente uma ação extrínseca a nós próprios, quando a evangelização tem que ser a nossa própria vida em doação, em anúncio e, sobretudo, a fazer sua e a reviver em si mesmo a dinâmica própria do Evangelho. Ou seja, viver um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto em nós, naturalmente, de termos experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. Eu acho que nós nunca conseguiremos evangelizar como se deve se não estivermos continuamente possuídos pela misericórdia que experimentamos ao termos encontrado o Senhor, ou, se calhar, melhor dizendo, ao ter nos deixado encontrar por Ele. Portanto, com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, encurta as distâncias, aproxima-se, portanto, abaixa-se e, se for necessário, até à humilhação, e assume a vida humana tocando a carne sofredora de Cristo no povo.
nestes dias caminhando pelas ruas de Roma, onde infelizmente há muita desta carne sofredora de Cristo, pedindo esmola ou meramente sentados sem sequer pedir nada, expondo os seus corpos mutilados, e de cada vez que passava ao pé destas pessoas era impossível não recordar estas palavras quentes do Papa Francisco: a carne sofredora de Cristo no povo. Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe-se a acompanhar. E às vezes é tão fácil passar adiante, como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Mas não, a Igreja missionária é chamada a acompanhar a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam, e às vezes difíceis de encontrar ou de superar. Portanto, a Igreja missionária conhece as longas esperas e a suportação apostólica. A evangelização patenteia muita paciência e evita deter-se a considerar as lamentações, ou até mais, também as limitações. Fiel ao dom do Senhor, sabe também colher os frutos, dá-los e colhê-los, evidenciá-los. A comunidade evangelizadora mantém-se atenta aos frutos, não porque esteja apegada a eles ou porque se queira apropriar dos frutos, mas porque o Senhor a quer fecunda. Quando os frutos existem, é sinal de que a palavra foi fecunda na nossa atividade missionária. Por isso mesmo, cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. É muito bonita esta expressão do Papa. Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. O discípulo sabe oferecer a vida inteira e julgá-la até ao martírio, se necessário for, como testemunho de Jesus Cristo. Mas o seu sonho não é estar cheio de inimigos que eventualmente nos causam o martírio, mas antes que a palavra seja acolhida e manifeste a sua força libertadora e renovadora. Caso contrário, desejar o martírio seria qualquer coisa que se quer por nós próprios ou para nós próprios, quando aquilo que no fundo devemos desejar não é tanto sofrer o martírio para a própria glória, mas procurar que o outro perceba o que é que nos motiva e o que é que a comunidade evangelizadora jubilosa quer festejar. Ou seja, a comunidade missionária celebra e festeja cada pequena vitória. Não interessam que sejam coisas eventualmente extraordinárias. Cada passo em frente na evangelização, por pequeno que seja, é sempre causa de festa e de alegria. A Igreja evangeliza e se evangeliza, ou melhor, evangelizar e evangelizar-se, ou evangelizar-se para estar na altura de evangelizar. E falo com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte de um renovado impulso para se dar. Em tudo isto que acabei de vos referir, está, digamos assim, a vontade que o Papa tem de nos fazer perceber o que é sempre a partir do anúncio radical do Evangelho, a ação evangelizadora. E partindo da consciência que ele tem desta grandeza da ação ou da atividade evangelizadora, ele tira uma conclusão. Precisamos de uma pastoral em permanente conversão. Ou seja, se os pastores e os evangelizadores não estiverem numa atitude de conversão,
quer dizer, primeiro evangelizar-se a si próprios e converter-se para estar depois à altura da ação evangelizadora, provavelmente nem a pastoral é fecunda, nem a evangelização poderá acontecer. Falámos no capítulo anterior, no subcapítulo, de anúncio e de conversão. Mas para que esta conversão aconteça, o Papa Francisco recorda uma coisa que eu comecei por dizer no início da minha intervenção hoje: a importância dos documentos pontifícios, o seu significado programático e as importantes consequências que os mesmos documentos propõem e esperam que nós consigamos pôr em prática. É isso que leva o Papa a dizer isto, é a expressão de um seu desejo, que ele, com toda a sua candura e inocência, nos faz presente. São palavras suas. Espero que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Pergunto-me o que é que o Papa quer dizer com esta expressão, simples administração. Não podemos apenas limitar-nos a gerir o status quo. O Papa pede-nos que nos constituamos em estado permanente de missão, e isto em todas as regiões da Terra. Portanto, quando o Papa lançou esta exortação apostólica, que já leva 8 anos, tantos quanto o seu pontificado, era já seu desejo e continua a ser que isto aconteça em todo o mundo. E a esse propósito, para nos estimular, recorda-nos Paulo VI, que, convidando a Igreja inteira à renovação, afirmou o seguinte, é da Evangelii Nuntiandi de Paulo VI. A Igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, meditar sobre o seu próprio mistério. Desta consciência esclarecida e operante, deriva espontaneamente um desejo de comparar a imagem ideal da Igreja, tal como Cristo a viu, e eu devo-me a dizer, a Igreja na sua beleza constitucional, como ele a quis, como ele a amou, ou seja, como a sua esposa santa, imaculada, no dizer de São Paulo aos Efésios. Mas comparar esta Igreja na sua natureza divina com o rosto real que a Igreja humana que nós somos apresenta hoje. Em consequência disso, surge uma necessidade generosa e quase impaciente de renovação. Estou ainda a citar o Papa Paulo VI. Isto é necessária a emenda dos defeitos que aquela consciência denuncia e rejeita, como se fosse um exame interior ao espelho do modelo que Cristo nos deixou em si mesmo. São palavras eloquentes de Paulo VI, como era eloquente o Pontífice, mas o Papa Francisco continua a dizer que, para além de Paulo VI, o Concílio de Vaticano II vai na mesma linha. Toda a renovação da Igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. E se a sua vocação é estar em saída, é ser missionária, então a Igreja peregrina, missionária, é chamada por Cristo a esta reforma permanente. Daí a frase clássica que todos nós conhecemos, que a Igreja é uma realidade em constante processo de reforma e de renovação. Há estruturas eclesiais, diz o Papa,
que podem chegar até ao ponto de condicionar um dinamismo evangelizador. Ou seja, há coisas que, se não forem convertidas, se não forem renovadas, correm o risco de condicionar a própria natureza missionária da Igreja. Mas, por outro lado, e positivamente, as boas estruturas que hoje se desenvolvem na Igreja, a começar pela sinodalidade, a mais recente experiência lançada pelo Papa Francisco, servem quando há uma vida que as anima e sustenta e avalia. Portanto, para dizer, se não há vida, não há verdadeiramente boas estruturas, porque as boas estruturas funcionam se há vida. E o Papa acrescenta, sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem fidelidade da Igreja à própria vocação, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. Como que para dizer, nunca podemos pensar uma evangelização sem uma autêntica conversão da nossa pastoral. E é esta renovação eclesial e da pastoral, o Papa considera que se trata de uma situação inadiável. Como que já dizer-nos, não se pode adiar por mais tempo este processo de mudança, de conversão, de transformação. É por essa razão que nos números que se seguem, o Papa Francisco faz um verdadeiro apelo a uma renovação eclesial que ele considera inadiável. São palavras suas. Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. O Papa refere aqui uma situação crítica, que é aquela atitude que, em vez de promover a evangelização, estamos a tentar conservar as coisas que de nenhum modo queremos perder, quando muitas vezes podem até já estar perfeitamente ultrapassadas. A reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender neste sentido. Fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e, assim, favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. E qual é, podemos perguntar neste contexto, e qual é ainda o lugar da paróquia? O Papa responde: a paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade, pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Embora não seja certamente a única instituição evangelizadora, a paróquia, se for capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. A paróquia, neste sentido missionário, é comunidade de comunidades. É santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar e centro de constante envio missionário. Estamos a perceber que esta dinâmica que é natural à própria evangelização muitas vezes está ausente das nossas paróquias, um bocadinho anquilosadas. Temos, porém, diz o Papa, de reconhecer
que o apelo à revisão e renovação das paróquias ainda não deu suficientemente fruto, ou seja, não é um processo ainda concluído, tornando-as ainda mais próximas das pessoas, sendo âmbitos de vida ou de viva comunhão e participação e orientando-as completamente para a missão. As outras instituições, outras comunidades de base e pequenas comunidades, movimentos e outras formas de associação que existem nas paróquias e nas dioceses, são uma riqueza da Igreja, que o Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Nós sabemos que às vezes estas comunidades ou novos movimentos têm esta capacidade de entrar e de evangelizar em ambientes onde não é tão fácil a paróquia estar presente. Frequentemente, diz o Papa, trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a Igreja. Esta integração, por sua vez, dos movimentos nas paróquias e nas dioceses, evitará que fiquem só com uma parte do Evangelho e da Igreja ou que se transformem em nómades sem raízes. É neste sentido que cada Igreja particular, incluindo também todas estas experiências, seja a porção da Igreja Católica sob a guia do seu bispo. É lá que está a Igreja chamada à conversão missionária. É ela o sujeito primário da evangelização, enquanto é a manifestação concreta da única Igreja de Cristo que está presente na Terra e nela está verdadeiramente presente e opera a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Naturalmente compreendemos que são tudo citações da Lumen Gentium. É a Igreja encarnada num espaço concreto, dotada de todos os meios de salvação dados por Cristo, mas com um rosto local que se pode tocar e identificar. Esta Igreja procura estar sempre onde fazem mais falta a luz e a vida do ressuscitado. E se a Igreja não se identifica com esta luz e com este ressuscitado, corre o risco de não ser aquilo que deve ser. Para que este impulso missionário seja cada vez mais intenso, generoso e fecundo, diz o Papa, exorto também cada uma das igrejas particulares a entrar decididamente num processo de discernimento, purificação e reforma. O bispo deve favorecer sempre a comunhão missionária na sua igreja diocesana, seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma. Para isso, e esta é também uma imagem que o Papa já utilizou noutros documentos, mas que é muito agradável relê-la e revivê-la, por vezes, diz o Papa, o pastor deve pôr-se à frente para indicar a estrada e sustentar a esperança do povo. Outras vezes, manter-se-á simplesmente no meio de todos, com a sua proximidade simples e misericordiosa, e em certas circunstâncias deverá caminhar atrás do povo para ajudar aqueles que se atrasam e, sobretudo, porque o próprio rebanho, e reparem nesta dupla chamada de atenção, por um lado, estar na retaguarda, mas, por outro lado, reconhecer que o próprio rebanho possui o olfato para encontrar novas estradas. Ou seja, não há problema se o bispo estiver na cauda da igreja, porque o povo tem olfato, desculpem lá, cheiro, sabem, olfato para encontrar as novas estradas. É muito interessante ver esta flexibilidade com que o Papa consegue olhar para a Igreja.
Em seguida, o Papa Francisco oferece a sua experiência pessoal com um exemplo que devemos seguir. Diz ele: dado que sou chamado a viver aquilo que peço aos outros, devo pensar também numa conversão do papado. Compete-me, como bispo de Roma, permanecer aberto às sugestões tendentes a um exercício do meu ministério que o torne mais fiel ao significado que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe e às necessidades atuais da evangelização. O que é que o Papa está a dizer? Não é o Romano Pontífice o único que sabe por onde é que temos que caminhar. Ele próprio está aberto a que quem caminha com ele e ao lado dele o ajude a encontrar exatamente o sentido atual da evangelização. Depois cita o Concílio Vaticano II e diz: o Concílio Vaticano II afirmou que, à semelhança das antigas igrejas patriarcais, estamos a falar do tempo dos padres da Igreja, as conferências episcopais, à maneira das igrejas patriarcais, podem aportar uma contribuição múltipla e fecunda para que o sentimento colegial leve a aplicações concretas. Precisamente nestes dias, enquanto estava em Roma, o Papa publicou exatamente os estatutos daquilo que ele chama a Conferência Eclesial, não é Conferência Episcopal, a Conferência Eclesial da Amazónia. O que é este documento e o que é esta experiência, esta pessoa jurídica nova criada pelo Papa na Igreja? É um conjunto de territórios e de dioceses da Amazónia que envolve um conjunto relativamente grande de países da América Latina, todos aqueles onde chega a zona assim chamada da Amazónia. Portanto, vê da coragem que o Papa tem de inovar e de criar inclusivamente estruturas organizativas e apostólicas, evangelizadoras, que levem por diante novas maneiras de exercer a colegialidade episcopal e a própria ação papal. Mas este desejo, diz o Papa, do Concílio Vaticano II, não se realizou plenamente, porque ainda não foi suficientemente explicitado um estatuto das conferências episcopais que as considere como sujeitos de atribuições concretas, incluindo, reparem a ousadia do Papa, alguma autêntica autoridade doutrinal. Ou seja, tal como o magistério do Papa pode constituir doutrina da Igreja, assim também o Papa admite, e é verdade, já assim na tradição da Igreja, que o ensinamento dos bispos, e mais ainda quando reunidos em assembleias episcopais, assistidos pelo Espírito Santo, podem também eles exercer o magistério doutrinal. Uma centralização excessiva, diz o Papa, em vez de ajudar, complica a vida da Igreja e a sua dinâmica missionária. A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério pastoral. Todos nós conhecemos. Sempre se fez assim. E com o sempre se fez assim, nunca mais se muda nada, não é? Convido, continua o Papa, todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Uma identificação dos fins, sem uma condigna busca comunitária dos meios para alcançar estes fins, está condenada a traduzir-se em mera fantasia. E conclui dizendo: a todos exorto
a aplicarem com generosidade e coragem as orientações deste documento, sem impedimentos nem receios. Perante esta longa citação do Papa da exortação, eu coloquei aqui uma exclamação: que coragem! E é verdade, o Papa tem uma coragem enorme para dizer aquilo que deve ser dito, só que com a graça que é própria do seu magistério. Então, feitas estas chamadas de atenção à conversão, o Papa volta outra vez ao ponto de partida e diz: mas tudo isto tem que ser sempre a partir do coração do Evangelho. Novo subtítulo, para dizer o quê? Este título faz-nos recordar a necessidade de partir sempre do Evangelho, da Palavra de Deus, mas igualmente da história da salvação e da memória do contínuo agir de Deus na história. Na verdade, se pretendemos colocar tudo em chave missionária, isso aplica-se também à maneira de comunicar a mensagem. E hoje, em que vivemos em tempos privilegiados de comunicação, no mundo atual, com a velocidade das comunicações e a seleção interessada dos conteúdos feita pelos mass media, a mensagem que anunciamos corre mais do que nunca o risco de aparecer mutilada e reduzida a alguns dos seus aspectos secundários. Portanto, o Papa aqui quer chamar a nossa atenção para a necessidade de sabermos utilizar não só tecnicamente os meios, mas de sabermos também comunicar a doutrina, comunicar o Evangelho, comunicar a mensagem. Portanto, não é só uma questão de utilizar os meios, é de saber transmitir através dos meios a genuína mensagem. Portanto, saber transmiti-la bem, não é só de maneira nova, é bem. Portanto, convém ser realistas e não dar por suposto que os nossos interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo que dizemos ou que eles podem relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do Evangelho que lhe confere sentido, beleza e fascínio. Isto quer dizer que nós não devemos dar por suposto que já está tudo aprendido ou que está tudo sabido, porque muitos dos nossos atuais interlocutores são muito técnicos, são muito especialistas nas técnicas, mas são muito ignorantes nos conteúdos. E a missão de evangelizar é precisamente aquela de transmitir os conteúdos fundamentais. Quando se assume um objetivo pastoral e um estilo missionário, que chega realmente a todos sem exceção nem exclusões, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário à vida das pessoas. A proposta acaba simplificada, sem com isso perder profundidade e verdade, e assim se torna mais convincente e radiosa. Portanto, para dizer que precisamos ter em conta que não são as nossas palavras que valem ou que contam, são as palavras que fazem parte daquilo a que nós chamamos a palavra de Deus. Portanto, a proposta acaba simplificada se nós não dizemos, ou melhor, a proposta só acaba simplificada se nós dizemos a palavra de Deus propriamente e não as nossas palavras, muitas vezes complicadas. Todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé, mas algumas delas são mais importantes por exprimir mais diretamente o coração do Evangelho. Neste núcleo fundamental, o que sobressai
é a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E agora o Papa exemplifica com o Concílio Vaticano II, que afirmou que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. Isto é válido tanto para os dogmas da fé como para o conjunto dos ensinamentos da Igreja, incluindo a doutrina moral. Portanto, às vezes pregamos muita moral, mas uma moral adaptada às nossas visões e não fundamentamos na doutrina que justifica essa doutrina moral. São Tomás de Aquino ensinava que também na mensagem moral da Igreja há uma hierarquia nas virtudes e ações que delas procedem. As obras de amor ao próximo são a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito. O elemento principal da nova lei é a graça do Espírito Santo, que se manifesta através da fé que opera pelo amor. Por isso, afirma que relativamente ao agir exterior, a vida moral, a misericórdia, que é a vida interior espiritual, é a maior de toda, ou melhor, a virtude da misericórdia é a maior de todas as virtudes. Ora, isto é tarefa especialmente de quem é superior, evangelizador. É por isso que se diz que é o próprio Deus a usar misericórdia, não somos nós. Nós anunciamos a misericórdia de Deus. É sobretudo nisto que se manifesta a sua grande omnipotência. É importante então tirar as consequências pastorais desta doutrina conciliar, que recolhe uma antiga convicção da Igreja. Antes de mais nada, deve dizer-se que no anúncio do Evangelho é necessário que haja uma proporção adequada. Esta reconhece-se na frequência com que se mencionam alguns temas e nas acentuações postas na pregação. O que é que o Papa quer dizer com isto? É que muitas vezes acontece que se fala mais da lei do que da graça, mais da Igreja do que Jesus Cristo, mais do Papa que da Palavra de Deus. Ora bem, sem mutilar a integridade da mensagem do Evangelho, o que é importante é que nos coloquemos em relação com a totalidade harmoniosa da mensagem cristã. E neste contexto, todas as verdades têm a sua própria importância e iluminam-se reciprocamente. O que é verdade é que quando a pregação é fiel ao Evangelho, manifesta-se com clareza a centralidade de algumas verdades e fica claro que a pregação moral cristã não é uma ética estoica, é mais do que uma ascese, não é uma mera filosofia prática nem um catálogo de pecados e erros. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. Ou seja, ou o Evangelho conduz a estas ações, ou então quer dizer que não nasceu daquele convite que refulgiu com vigor e fascínio no início da nossa vida eclesial, no início do edifício moral da Igreja. E, nesse sentido, corremos o risco de nos tornarmos um castelo de cartas, sendo este o nosso pior perigo. É então que não estaremos propriamente a anunciar o Evangelho, mas algumas acentuações doutrinais ou morais, que digo eu agora, correm o risco de ser ideologias, que derivam de certas opções ideológicas que infelizmente estão tão presentes no mundo de hoje. E a terminar o Papa afirma dizendo
a mensagem correrá o risco de perder a sua frescura e já não ter o perfume que é próprio do Evangelho. E, precisamente por falarmos de algumas coisas que podem constituir os nossos defeitos de pregadores e de evangelizadores, o Papa introduz um novo subcapítulo dizendo que a missão que se encarna-se nas limitações humanas. Portanto, quando evangelizamos e quando somos igreja missionária, somos-lo no meio também das nossas próprias limitações humanas. A igreja que é discípula missionária tem necessidade de crescer na sua interpretação da palavra revelada e na sua compreensão da verdade. A tarefa dos exegetas e teólogos ajuda a amadurecer o juízo da igreja. Além disso, dentro da igreja, há inúmeras questões à volta das quais se indaga e reflete com grande liberdade. O Papa diz, há coisas que podemos até refletir sobre elas com liberdade. As diversas linhas de pensamento filosófico, teológico e pastoral devem deixar-se harmonizar pelo espírito, no respeito e no amor. Podem fazer crescer a igreja, enquanto ajudam a explicitar melhor o tesouro riquíssimo da palavra. Ao mesmo tempo, as enormes e rápidas mudanças culturais a que temos assistido exigem que prestemos constante atenção ao tentar exprimir as verdades sempre numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. É que no depósito da doutrina cristã, uma coisa é a substância e outra é a formulação de que ela se reveste. Com isto tudo, o Papa quer dizer que, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, aquilo que os fiéis recebem devido à linguagem que eles mesmos utilizam e compreendem é algo que pode não corresponder ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que é que o Papa recomenda? Que sejamos fiéis a uma formulação, mas por vezes pode não transmitir a substância. Este é o risco mais grave. Lembremos-nos de que a expressão da verdade pode ser multiforme e a renovação das formas de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. Aqui o Papa está a prevenir-nos um bocadinho contra as tentações fundamentalistas em que alguns setores ou correntes na Igreja muitas vezes se arrocam como se aquilo não tivesse hipótese de ser explicado nem compreendido de outra maneira. É por isso que o Papa diz: isto possui uma grande relevância no anúncio do Evangelho. Se temos verdadeiramente a peito fazer perceber melhor a sua beleza do Evangelho e fazê-la acolher por todos. Em todo caso, não podemos jamais tornar os ensinamentos da Igreja numa realidade facilmente compreensível e felizmente apreciada por todos. O Papa diz uma coisa que é uma grande verdade: a fé conserva sempre um aspecto de cruz, uma certa obscuridade que não tira firmeza à sua adesão. Há coisas que se compreendem e se apreciam só a partir desta adesão, que é irmã do amor, para além da clareza com que se possam compreender as razões e os argumentos. No seu constante discernimento, a Igreja pode chegar também a reconhecer costumes próprios, não diretamente ligados ao núcleo do Evangelho. Alguns muito radicados no curso da história, que hoje já não são interpretados da mesma maneira e cuja mensagem habitualmente não é percebida de modo adequado. Por outro lado, o Papa continua: da mesma forma, há normas ou preceitos eclesiais
que podem ter sido muito eficazes noutras épocas, mas já não têm a mesma força educativa como canais que conduzam à vida. São Tomás de Aquino, citando Santo Agostinho, observava que os preceitos adicionados posteriormente pela Igreja se devem exigir com moderação, para não tornar pesada a vida dos fiéis, nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando a misericórdia de Deus quis que ela fosse livre. E agora o Papa cita o Catecismo da Igreja Católica e diz: a imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. O que é que o Papa quer dizer com esta citação do Catecismo? É que, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão constituindo, que se vão construindo dia após dia. E agora, para nós sacerdotes, o Papa diz: lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Então aqui, de alguma maneira, o Papa quer dar a entender que a Igreja nunca se deve fechar, nunca se deve refugiar nas próprias seguranças, nunca deve optar pela rigidez autodefensiva, mas deve saber que a Igreja deve crescer na compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do Espírito, e assim não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. O Papa está a terminar este capítulo e usa agora uma expressão que nos ajuda a perceber tudo isto que tem estado a dizer, ou seja, precisamos de ter um coração de mãe, um coração aberto. Uma evangelização sem este coração de mãe corre o risco de não ser verdadeiramente útil. O subtítulo final do segundo capítulo da Evangelii Gaudium é bem ao gosto do Papa Francisco, que compara a Igreja a uma mãe de coração aberto. A Igreja em saída é uma Igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos uns aos outros e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Às vezes é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para, quando este voltar, poder entrar sem dificuldade. A Igreja, diz o Papa a terminar, é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos desta abertura é ter por todo lado as igrejas com as portas abertas. Assim, se alguém quiser seguir uma unção do Espírito e se aproximar à procura de Deus, não esbarrará com a frieza de uma porta fechada. Mas há outras portas que também não se devem fechar. Todos podem participar de alguma forma na vida eclesial. Todos podem fazer parte da comunidade. E nem sequer as portas dos sacramentos se deveriam fechar por uma qualquer razão.
Isto vale sobretudo quando se trata daquele sacramento que é a porta, o batismo. A Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prémio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Estas convicções têm também consequências pastorais que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Esta expressão também é muito célebre do Papa, mas a Igreja não é uma alfândega, é a casa paterna onde há lugar para todos, com uma vida cheia de fadigas. Se a Igreja inteira assume este dinamismo missionário, há de chegar a todos sem exceção. Mas a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara. Não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, àqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, àqueles que não têm com que te retribuir. Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. E a evangelização dirigida gratuitamente a eles é o sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar, sem rodeios, que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos aos pobres jamais sozinhos. E agora são exatamente as últimas palavras do Papa, quase como uma exortação. Saiamos sair para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui para toda a Igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires. Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comunidade se agarrar às suas próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo. Sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. E esta comunidade tem que ser a Igreja em saída, como o Papa, através deste extraordinário texto, nos tem ensinado. Este era o texto que tinha preparado para nós hoje. Espero que tenha ido ao vosso encontro no sentido de proporcionar um entusiasmo novo na abertura aos outros e, como o Papa terminou, na abertura, sobretudo, aos mais pobres. Portanto, esta é a mensagem que hoje vos deixo da Evangelii Gaudium, porque é exatamente aquilo que hoje faz tanta falta à Igreja.